Hoje, a gente mergulha num tema que é uma mistura fascinante de mistério e método. Vamos explorar uma classificação super detalhada de médiums, sabe? Especificamente os que escrevem, os psicógrafos. Uhum. A nossa fonte é um trecho de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, que é, assim, uma obra central do espiritismo. E a nossa missão aqui é tentar decifrar o mapa que Kardec desenhou. Porque não é só sobre dizer, isso existe. Exato. É sobre entender como funciona com suas regiões seguras, as áreas de perigo, os diferentes tipos de terreno que se pode encontrar. Exato. E o que me fascina nesse material é essa abordagem quase científica, de biólogo mesmo, sabe? Classificando espécies. Kardec tenta criar uma taxonomia para um fenômeno que para muitos é puro mistério. É uma estrutura, né? Uma estrutura. Ele não está focado no se acontece, mas no como se manifesta. Em todos os seus detalhes e variações. É um sistema de pensamento incrivelmente estruturado. Certo, vamos começar a desembrulhar esse mapa então. A primeira coisa que, para mim, foi uma surpresa é que nem toda a escrita mediúnica é igual. Eu imaginava uma coisa só, mas a fonte já começa quebrando tudo em categorias bem distintas. Sim. Pelo modo de execução. Ou seja, como a escrita acontece fisicamente. Uhum. Primeiro, ele descreve os médiums mecânicos. A mão dele se move sozinha, tipo como se fosse uma ferramenta de outra pessoa. Totalmente involuntário. Exato. E eles não têm a menor consciência do que está sendo escrito naquele momento. Uhum. O texto até diz que são raríssimos. Logo depois vem os semimecânicos, que são os mais comuns. Uhum. E eles também sentem um impulso na mão, mas diferente dos mecânicos, eles sabem o que estão escrevendo, palavra por palavra, conforme elas aparecem. E aí a gente chega na terceira categoria, que é onde a coisa fica mais sutil, os médiums intuitivos. Ah, sim. Para eles, o processo é todo mental. O espírito não controla a mão. Ele, sopra a ideia na mente do médium. Uma inspiração. Uma inspiração, e o médium voluntariamente escreve aquilo. E o texto já aponta o grande desafio aqui. Que é saber o que é seu e o que é do outro, imagino. Exatamente. A dificuldade de discernir o que é pensamento próprio e o que veio do espírito. Isso já introduz um tema que vai ser o fio condutor de toda essa classificação. A necessidade de discernimento, de autocrítica. Faz todo sentido. Um médium intuitivo sem um forte senso de autoconhecimento pode facilmente, e talvez até sem querer, acabar transmitindo as próprias ideias como se fossem de outra fonte, né? O filtro é muito mais subjetivo. E a lista de como se escreve continua com uns tipos bem específicos e, impressionantes. Temos os polígrafos, cuja caligrafia muda completamente dependendo de quem está se comunicando. O que já é incrível por si só. E os poliglotas, que escrevem em línguas que eles mesmos não conhecem. O texto reforça que isso também é muito, muito raro. E aqui a gente é forçado a questionar a própria natureza do conhecimento, não é? A fonte sugere que não estamos lidando com um aprendizado normal, mas com acesso a uma informação que já existe em outro lugar. Sim. Seja no espírito que se comunica, ou, como o texto vai sugerir mais tarde, algo que já está latente no próprio médium. É uma visão radicalmente diferente de como a mente funciona. Com certeza. E talvez o mais chocante de todos, os médiums analfabetos. Pessoas que escrevem através da mediunidade sem nunca terem aprendido a ler ou escrever. Isso é... A fonte comenta que este é ainda mais raro, citando a dificuldade material a vencer. É de explodir a cabeça pensar nisso. Sem dúvida. A barreira física, educacional, parece ser a mais difícil de transpor nesse fenômeno. Ok, então entendemos os diferentes mecanismos, mas ter a ferramenta não significa ser um artesão habilidoso. A fonte deixa isso bem claro ao mergulhar nos níveis de desenvolvimento. É aqui que a complexidade aumenta. Exato. É como ter um instrumento musical. Uma coisa é conseguir tirar um som dele. Outra, completamente diferente, é ser um músico virtuoso. A fonte traça uma espécie de jornada de proficiência. Começa com os novatos, que estão ali no início, com as faculdades ainda não desenvolvidas, e tem também os improdutivos, que eu achei curioso. Eles não conseguem produzir mensagens completas. Só rabiscos, né? Só alguns traços, sinais ou letras soltas. É o estágio inicial de sintonização, digamos assim. O objetivo, segundo o texto, é evoluir para um médium desenvolvido ou formado. Alguém que consegue receber e transmitir mensagens com clareza e facilidade. Certo.
Mas mesmo nesse nível, há especializações. Há os lacônicos, que são de poucas palavras, mensagens curtas e diretas. Direto ao ponto. Isso. E os explícitos, que são o oposto, capazes de detalhar um assunto como um escritor consumado. E aqui a conversa fica realmente interessante para mim. O texto faz uma distinção que eu achei crucial. Uma coisa é ter facilidade para escrever, outra completamente diferente é ser um médium experimentado. Sim, esse é um ponto central. E a experiência não vem só de praticar muito. Esse é o ponto-chave de todo o sistema de Kardec. A experiência, como a fonte define, vem do estudo sério de todas as dificuldades. Não é sobre a quantidade de páginas que você psicografa. Não é volume. Não é volume. É sobre a qualidade da sua análise. É a capacidade de julgar a natureza dos espíritos que se comunicam e principalmente de identificar a mistificação de espíritos enganadores. Ou seja, a facilidade é uma aptidão quase física do organismo. A experiência é uma habilidade intelectual e moral. Perfeito. E o texto faz um alerta muito sério. Muitos médiuns confundem as duas coisas. Eles acham que por escreverem muito e rápido, são experientes. A vaidade, né? Exato. E essa confusão, essa vaidade, os torna presa de espíritos mentirosos e hipócritas, que os apanham lisonjeando-lhes o orgulho. Aqui a análise sai do campo técnico e entra de cabeça na psicologia humana. É como se o médium moralmente despreparado fosse uma rádio mal sintonizada, sabe? Cheia de estática e suscetível a qualquer transmissão pirata que passe por ali. Excelente analogia. É exatamente isso. A falta de estudo e humildade abre a porta para a interferência. E nessa mesma sessão, o texto menciona mais dois tipos. Os flexíveis, que se comunicam com espíritos de naturezas diversas, E os exclusivos. e os exclusivos, que se ligam a um único espírito. E ser exclusivo não é visto como algo bom, certo? Curiosamente não. É visto como um defeito que pode beirar a obsessão, especialmente se o espírito for mal. É interessante porque em qualquer outra área a gente chamaria isso de especialização, que é algo positivo. Verdade. Isso mostra o quanto a preocupação com a influência e a obsessão era central. A ideia era ser um canal versátil, não uma propriedade de uma única entidade. Entendi. Então já vimos o como se escreve e o quão bem se escreve. O próximo passo lógico no mapa de Kardec é o que se escreve. O conteúdo. Exato. A classificação muda o foco para o conteúdo, para a especialidade de cada médium. É como se cada um sintonizasse um canal específico. Uhum. E a lista é bem variada. Tem os médiumos versificadores, que recebem poesia, e aqui tem um toque de humor bem ácido no texto, que diz que eles são muito comuns para os maus versos, muito raros para os bons. Sim, é um realismo brutal. Nem todo poeta do além é um Shakespeare, aparentemente. Pois é. E isso mostra uma preocupação em manter um padrão de qualidade e não aceitar qualquer coisa só porque veio do outro lado. Exato. Depois temos os poéticos, que não são necessariamente versificadores, mas têm um estilo mais sentimental, vago. E em contraste total, vêm os positivos, com comunicações claras, nítidas, precisas. E, de novo, o texto diz que são muito raros. Parece que a clareza é um artigo de luxo. O que faz sentido se pensarmos na complexidade da comunicação. A clareza exige uma sintonia muito fina entre o espírito e o médium. E é aqui que a fonte oferece uma explicação fascinante para algumas especialidades. Como os médiuns científicos ou historiadores. Exatamente, que às vezes transmitem informações muito acima do seu nível de conhecimento atual. Sim, como alguém sem formação em física poderia escrever sobre teorias complexas. O texto aborda isso citando um espírito chamado Erasto. Exato. Erasto sugere que esses médiuns provavelmente já possuíam aquele conhecimento em uma existência passada. O saber estaria adormecido, latente, na mente deles. Uau! E essa bagagem pregressa facilitaria a comunicação sobre aquele tópico, tornando-os instrumentos mais inteligentes e maleáveis para espíritos especialistas no assunto. Uau! Isso é um conceito enorme. Não é que o espírito está despejando informação num recipiente vazio, Não, mas sim ativando um conhecimento que já estava lá. precisamente. O médium não é uma folha em branco. Ele é um instrumento com uma ressonância particular. Sua história, mesmo as que ele não lembra, influencia o tipo de música que ele pode tocar. A lista de especialidades continua. Os medicinais, que transcrevem prescrições médicas, os religiosos, os filósofos e moralistas, e aí, no outro extremo, a fonte fala sobre os médiuns de comunicações triviais e obscenas. E a posição do texto é bem firme, né? Firme é pouco.
O texto afirma categoricamente que essa linguagem vulgar só pode vir de espíritos igualmente vulgares e perversos. E considera uma estranha aberração mental alguém acreditar que um bom espírito usaria esse tipo de comunicação. É uma linha moral bem clara. Intransigente. Ok, então o mapa vai se completando. Já entendemos os mecanismos, os níveis de habilidade e as especialidades de conteúdo. Mas a fonte ainda adiciona uma última camada, que parece ser a mais importante de todas. Sim. Como as qualidades da pessoa, do médium, influenciam todo o processo. Primeiro as físicas, depois as morais. Certo. No lado físico, a classificação é mais simples. Existem os médiums calmos, que escrevem devagar, e os velozes, que escrevem numa velocidade de relâmpago. O texto até alerta que essa rapidez pode tornar a escrita ilegível e é muito cansativa. Uhum. E há também um aviso para os convulsivos, que entram em agitação, tremem e são aconselhados a usar a faculdade com moderação para não detonar o sistema nervoso. Mas essa parte física é quase um rodapé, né? O verdadeiro clímax da classificação, a categoria que a fonte diz ser mais decisiva de todas, é a que se baseia nas qualidades morais. Ah, sim. Aqui, o texto divide o universo dos médiuns em dois grandes grupos, os imperfeitos e os bons médiuns. E a lista dos imperfeitos é implacável. Parece um catálogo de falhas humanas. Começa com os obsedados, que não conseguem se livrar de espíritos ruins. Os fascinados, que são iludidos por eles acreditando piamente em absurdos. E os subjugados. E os subjugados, que são completamente dominados moral e até fisicamente. São os diferentes graus de influência negativa, da perturbação à dominação completa. E depois a lista entra no caráter da pessoa. Médiuns presunçosos, que acham que só eles recebem a verdade. Os orgulhosos, os suscetíveis, que se melindram com qualquer crítica. E continua, mercenários, que visam o lucro, ambiciosos. Egoístas, ciumentos. A lista é longa. E o que me chama a atenção aqui é que nenhuma dessas é uma falha mediúnica. São falhas humanas universais. Exato. A fonte está basicamente dizendo que, para ser um bom canal, você primeiro precisa ser uma pessoa ética e equilibrada. Isso remove todo o glamour do fenômeno e o coloca firmemente no campo do desenvolvimento pessoal. Sim. Não adianta ter a melhor antena parabólica do mundo se o aparelho de TV está quebrado. Perfeito. E em total contraste, vêm os bons médiums. A definição deles é baseada em virtudes. Os sérios, que só usam a faculdade para o bem. Os modestos, que não se acham donos da verdade. E reconhecem que são apenas intérpretes. Isso. E os devotados, que entendem a mediunidade como um compromisso, uma missão que exige sacrifício pessoal. O objetivo final dessa jornada, o tesouro no final do mapa, é se tornar um médium seguro. E a segurança, segundo o texto, não tem a ver com a beleza da escrita ou com nomes famosos. Não tem nada a ver. Depende quase que exclusivamente do caráter do médium. É a moralidade que atrai bons espíritos e repele os maus. É o seu sistema imunológico espiritual, por assim dizer. Ao final dessa exploração, o que emerge é um sistema incrivelmente detalhado e, de certa forma, exigente. Fica muito claro que, na perspectiva desta fonte, a mediunidade não é um dom passivo. De jeito nenhum. Prática brutal e, acima de tudo, um esforço contínuo de desenvolvimento moral. Exatamente. O texto enfatiza várias vezes que ter a faculdade é só o ponto de partida, é o começo do trabalho, não o fim. E é uma recomendação prática muito interessante. Qual? Que o médium se concentre em cultivar a aptidão que lhe é predominante, em vez de tentar, por orgulho, ser bom em tudo. Ah, sim. Tentar ser médium versificador, pintor, curador, tudo ao mesmo tempo? Pois é. Essa ambição é descrita como uma pretensão orgulhosa, que os bons espíritos não apoiam. E ao não apoiarem, deixam o médium sozinho, vulnerável aos espíritos enganadores, que estes sim adoram inflar o ego de quem quer que seja. Entendi. A mensagem é: encontre sua especialidade e a aprimore com humildade. Uhum. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que vai além do espiritismo e serve para qualquer um, eu acho. O texto usa o tempo todo a metáfora do médium como um instrumento. Sim, o tempo todo. Se a gente levar essa imagem a sério, ela nos convida a uma pergunta.
Em qualquer ato de comunicação ou de criação que a gente faça, seja escrevendo um e-mail, fazendo arte ou numa simples conversa, até que ponto o resultado final é moldado não apenas pela mensagem, mas pelas qualidades, falhas e virtudes do próprio instrumento que a transmite. Certo. Quanto de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa generosidade, da nossa impaciência, atua como um filtro inevitável para qualquer ideia que a gente queira colocar no mundo.